Um espaço de fé realizante. Uma porta aberta para uma vida feliz. Passamos a transmitir, direto da Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus. Reunião da comunhão com Deus. Olá, gente! Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A gente já recebe você com uma salva de palmas, hein? Aqui diretamente da Avenida Rhodes, número 848, bairro do Bom Retiro. É aqui onde fica a Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a religião do amor universal, a religião do terceiro milênio, para mais uma grandiosa cruzada do novo mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus. Tema muito importante que a gente vai ter no dia de hoje. A gente vai estudar os Atos dos Apóstolos de Jesus, sim, no capítulo 19, todo mundo pegando a sua Bíblia Sagrada, dos versículos de 8º a 12, Paulo na escola de Tirano. A gente vai estudar a ousadia no bem. Você pode acessar religiãodedeus.org/endereços, de modo que você saiba onde fica o endereço da Igreja Ecumênica mais próxima de você. Ao mesmo tempo ali, o horário direitinho, contato com os irmãos pregadores é sempre muito bom. Tanto no Templo da Boa Vontade, no finalzinho da Asa Sul, 915 Sul, setor de Grandes Área Sul, e você vai ter oportunidade de conferir também esse grande encontro na Igreja Ecumênica da Religião Divina mais próxima da sua casa. E é claro, sempre reforçando a campanha do Mais Um, hein? Faz bem para você, seu coração ali fica, olha, extasiado com aquela energia boa que faz você lutar, enfrentar os desafios, caminhar sempre na direção do Mestre. Então leve essa mesma vibração, essa mesma energia. Todos aqueles que passarem pelo seu caminho, traga-os para a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. religiãodedeus.org/endereços, de modo que você se organize, se programe. Se dá tempo para vir hoje, é claro que dá sim. Então vá lá, pesquise e veja que local sagrado é esse, de modo que você reúna todo mundo, a família. Tem aquele espaço dos soldadinhos de Deus, a oportunidade também dos jovens estudarem no encontro jovem alto astral. Os soldadinhos de Deus se reúnem nas AMES, aulas de moral ecumênica. Então a família toda assiste a reunião, as crianças também recebem aquele lenitivo espiritual ali condizente com a idade delas, a oportunidade de fortalecer cada vez mais as famílias legionárias da Boa Vontade, que soldado, legionária, soldado, todos nós precisamos ser no nosso dia a dia. Muita música legionária, também essa energia maravilhosa, a oportunidade que a gente tem também de colocar o nosso nome na grande e poderosa corrente ecumênica de preces da religião divina. O WhatsApp está aparecendo aí para você. Então não perca a oportunidade, interaja com a gente aqui nesse momento muito sagrado. Se você que acompanha pelo youtube.com/Boa Vontade TV, se inscreva no canal, deixa ali o sino ativado das notificações e compartilhe com todo mundo, deixa a mensagem também no chat, ok? Falando em campanha do Mais Um, a gente vai trazer a emoção também de outras igrejas ecumênicas da religião divina. Como em Del Castilho, a gente vai trazer agora a Graça Freitas, trazendo informações importantes diretamente da zona norte do Rio, Del Castilho. Alô, Graça Freitas, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Fábio, uma alegria a gente estar aqui na comunicação 100% Jesus para falar da alegria de estarmos reunidos nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Del Castilho, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, como você bem destacou, não é diferente. A alegria, ela transborda dos corações. E a gente vai destacar, já que você também falava da campanha do Mais Um, as atividades que a religião divina promove aqui
no estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai destacar uma ação muito importante. A gente aprende com o irmão Paiva Neto que religião é da porta para fora. E como acontece, então, esse levar a religião divina a tantos corações, da porta para fora? A gente vai conversar com o Anderson Lima, um dos orientadores da Pré-Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, para destacar as ações que acontecem aqui no Rio de Janeiro. Anderson, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, a todos estão na audiência da comunicação 100% Jesus. É como você falava, né? Lembrou muito bem, a religião da porta para fora. O irmão Paiva sempre bateu muito nessa tecla, e o Rio de Janeiro, ele maçantemente, ele promove e alimenta isso nos corações de todos os legionários, cristãos do Novo Mandamento, simpatizantes, para que façam parte desse movimento de levar Jesus aos corações. Portanto, é levar o conforto, é levar a esperança, é levar a alegria. E eu fico muito feliz por estar aqui na Igreja Ecumênica da Religião Divina em Del Castilho e saber que a Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus participa destas ações. Nós fomos às ruas na ação da Ronda da Caridade, de levar a revista Jesus Está Chegando, o alimento espiritual, a prece, o conforto, o abraço, mas também o alimento material, né? Ou seja, abastecendo o espírito e o corpo. E isso faz com que o jovem, ele se desperte ainda mais para o sentido da caridade. O exemplo vivo de Jesus. Jesus, ele exemplificou a caridade de Deus e exemplifica até hoje por nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Senão retribuindo, colocando Jesus, esse ecumenismo do amor fraterno da porta para fora. Então, alimentar isso nos jovens, alimentar isso nas famílias, alimentar isso no nosso coração, do que aprendemos na religião divina como conhecimento e torná-lo prático. Então, somos muito felizes por ser cristãos do Novo Mandamento de Jesus e levar esse Jesus divino, esse Jesus fraterno ao mundo. Agora, Anderson, para quem está acompanhando a programação 100% Jesus, essa comunicação multimídia, eu queria que você trouxesse então um convite para quem está acompanhando que venha participar também. Tragam os filhos, os vizinhos, sobrinhos, netos, para participarem também dessas ações. Com certeza. Você que está vendo a gente agora pela sua TV, pelo YouTube, venha na Igreja Ecumênica da Religião Divina. Participe deste movimento, o maior movimento fraternista deste planeta. Então venha você, venha sua família, convide seu vizinho, porque ele estar aqui neste ambiente sagrado. Olha, a Graça Freitas, estamos aqui na igreja já sentindo essa energia espiritual, a cruzada do Novo Mandamento de Jesus acontecendo neste momento. Você está sentindo em casa, mas aqui, olha, tem um aspecto bem especial esperando por você. Então venha você, sua família, seus jovens, as crianças, tragam todos, estamos esperando por você. Deixa o endereço, Graça Freitas, Avenida Dom Helder Câmara, número 3214, aqui no bairro de Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. Obrigada, Anderson Lima, orientador da Pré-Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus. A gente reforça o convite, em todas as idades, tem atividade aqui na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Reforçando para você o endereço, Avenida Dom Helder Câmara, número 3214, aqui no bairro de Del Castilho, na cidade do Rio de Janeiro. É com você, Fábio. Tá certo, Graça Freitas, obrigado ao Anderson Lima, muito obrigado a você que está na sintonia acompanhando essa transmissão muito especial, porque qual é o objetivo da transmissão? É fazer com que você saiba da existência desse local maravilhoso, né? Bem como a energia boa que você sentiu em Del Castilho, bem como essa mesma energia que você sente em todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo exterior, os temas elevados, a comunhão entre as famílias da terra e do céu da terra, porque as caravanas espirituais acontecem o tempo todo, os entes queridos que a gente sempre guarda aquele carinho muito especial, é nesse momento, nas igrejas ecumênicas, que a gente estabelece uma comunhão também muito grande, perfeita, com todos esses quem a gente ama de verdade, beleza? Já já nós vamos ao altar sagrado da religião do terceiro milênio, que teremos aquele momento que todo mundo gosta, música legionária, o povo canta para Deus, na condução da irmã Paula Sueli, ministra ecumênica da religião do terceiro milênio, ministra pregadora, e a gente vai ter a oportunidade de conferir esse canto, enquanto a gente vai ouvindo a música, a gente vai percebendo na letra aquele recado, a melodia, aquela suavização, né, que faz com que a gente possa estabelecer, por meio dessa harmonização divina, entre o Deus que se encontra dentro da gente, nós somos o templo do Deus vivo, com o todo-poderoso Pai Celestial, Criador e Incriado. Então a gente está sempre muito bem amparado, mesmo diante das lutas que a gente enfrenta, porque são essas lutas que nos testam ali a fé. Então, quando a fé é testada, a gente consegue provar para
pro Deus, né, para Deus, que a gente está disposto a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então se preparem, já já, música legionária. Então nós vamos ao altar sagrado da religião divina. Esse encontro sempre acontece mais cedo, mas você que está nesta sintonia vai ter oportunidade de conferir um pouco mais esse momento muito especial da música legionária. Vamos ao altar sagrado da religião divina. Nesse momento, a irmã Paula Sueli, ela traz ali a sua preleção e já já traz esse momento muito especial, que é o momento da música legionária. Enquanto isso, traga aqui a sua participação, deixe também o seu recado pelo chat no youtube.com/Boa Vontade TV. Todo mundo que colocar o seu nome ali, estabelece uma conexão com o Sagrado Livro de Preces da Religião Divina no Templo da Boa Vontade em Brasília. Por isso, nós vamos agora, nesse instante, ao altar sagrado da religião do terceiro milênio. O resto que tinha para fazer. Então vamos aproveitar esse momento. Nós estamos já com a Super Rede Boa Vontade de Comunicação. As nossas palmas aos nossos irmãos que nos acompanham. Muitos estarão conosco na próxima semana. Venham ser muito felizes aqui na Religião Divina. Nós chegamos agora ao momento O Povo Canta para Deus. Mas antes de anunciar a primeira música, eu queria fazer aqui uma contextualização, tá bem? É uma música histórica, maravilhosa. Muita gente cresceu cantando a Marcha Libertária. E essa marcha, ela convoca a mocidade legionária, ou seja, os jovens da LBV. E talvez nem todos aqui conheçam a nossa história, né? Antes de fundar a Legião da Boa Vontade, em 1º de janeiro de 1950, ainda em 1949, o saudoso irmão Alziro Zarur fez o registro, lá no departamento competente do governo federal, das nossas 4 fases de progresso. A primeira delas é LBV, antissectária, o campo neutro do Cristo. Depois, a religião do Novo Mandamento, religião do amor universal e religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, a Legião da Boa Vontade é, além da LBV histórica que nós conhecemos, né, esse colosso extraordinário de assistência social, de educação com espiritualidade ecumênica, inclusive porque as medidas legais exigem isso, né? Organização, independente desse trabalho social, de qualquer exercício religioso. Mas para além da LBV histórica, nós aqui estamos exaltando o espírito legionário da boa vontade de Deus, que é a primeira fase evolutiva da nossa tradição de fé. Então, quando nós cantamos a mocidade legionária, o que é que nós estamos dizendo? Vamos continuar batalhando, porque legião é isso, né, gente? É um coletivo de batalhadores, mas não derramando o sangue de ninguém. É legião da boa vontade. Então, é a força de combate transformador e construtivo dos nossos corações, vivendo a boa vontade. Só para contextualizar, porque a gente fica tão feliz cantando, o pessoal fala, mas por que eles estão tão animados? É porque a gente está cantando a nossa identidade legionária. Vamos nos levantar? Então vamos cantar Marcha Libertária, música e letra de Aureliano Madureira. Vamos todos juntos, gente? Vamos cantar. O povo canta para Deus. Ensinando a luz do Evangelho, com vontade ao irmão socorrer.
Cristo quem diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E nós respondemos: amém, Senhor Jesus, que assim seja. É muito emocionante. Eu sei que quem assiste em casa está pensando: nossa, tá bonito, né? Emocionante. Mas não é só isso. É muito diferente estar aqui, né, gente? É uma força espiritual incomparável. Muito obrigada, Senhor Jesus. E essa força foi a força que sentiram os primeiros cristãos, inclusive aqueles que não conheceram Jesus materialmente. E é o que nós aprenderemos agora, a partir dos Atos dos Apóstolos de Jesus. Hoje, o capítulo 19, versículos de 8º a 12. Vamos estudar esses versículos em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos à passagem, Paulo na escola de Tirano. Paulo foi à sinagoga, onde durante 3 meses falou com intrepidez, argumentando e persuadindo acerca do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, afastando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos se retiravam. Meus irmãos, nós sabemos que Paulo não era Paulo de nascimento, né? O nome dele original era Saulo, né? E ele foi, infelizmente, um vanguardeiro na perseguição dos cristãos, né? Mas se arrependeu profundamente disso, né? Havia um fogo divino que queimava dentro dele. Ele queria saber a verdade. Tanto que, na estrada de Damasco, teve essa oportunidade. O próprio Cristo apareceu para ele. E aquela experiência transformou Saulo para sempre. Ele adotou então o nome de pequeno, é isso que significa Paulo, para lembrar a si mesmo e a todos nós de deixarmos as pretensões pessoais de lado e de assumirmos com humildade corajosa, podemos dizer, como nos ensina o irmão Paiva, a nossa pequena condição, mas gigantesca também, porque aqui vemos que o próprio Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A condição de fazer o bem. Hoje, este é o nosso tema, esta passagem e a própria ousadia no bem. É um termo que a gente ouve toda hora, o irmão Pai vai falar. Está nos textos dele, está nas pregações de improviso dele, mas está na vida dele, né? Está em quem ele é, ousado no bem. Não se encolher diante das dificuldades, é o que temos aprendido com ele. E é o que vemos Paulo fazer.
Os versículos 8º e 9 mostram que Paulo encontra incompreensão, enfrenta maledicência. E não era só sobre ele, as pessoas não falavam mal só dele enquanto indivíduo, mas falavam mal do caminho, né? Que era assim que era conhecido o movimento cristão no cristianismo nascente. E o que ele fez? Ele não se encolheu. E também não partiu para a pancadaria, né? Vou defender a minha fé na base da paulada. A gente está acostumado a fazer isso, né? Historicamente, não é bom. Péssimo. Dizia o saudoso irmão Osiris Zarur, o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Sim, porque Deus é amor, o Cristo esclareceu, João Evangelista anotou lá direitinho na primeira epístola. Então é importante pensarmos nisso. Ao invés de fugir ou de reagir com violência, ele foi buscar outro lugar. Ah, não posso pregar no templo? No lugar sagrado, não estou tendo compreensão e acolhimento, infelizmente. Ele foi para uma escola, para um ambiente muito provavelmente dedicado à filosofia. Eu nem sei se Paulo sabia que Deus podia fazer grandes milagres por intermédio dele. E foi numa escola, foi no espaço da filosofia, né? A gente separa tudo aqui na Terra, né? Filosofia, religião, ciência, tudo separado. Mas foi ali que esse talento divino se manifestou. Então, como ele não se escondeu, perseverou, ficou ali 2 anos pregando, fazendo a parte dele. Coisas extraordinárias aconteceram. E não pregava só para os seus, para o seu povo de origem, né? Ele nasceu judeu. Pregava para os gregos também. Ele é o apóstolo dos gentios, né? Ele entendeu que Jesus não veio para alguns, veio para todos, veio para a humanidade inteira. E então vemos o que acontece a partir dessa pregação, dessa palavra. Grandes maravilhas espirituais, curas, libertações espirituais tremendas, tudo isso acontece. E não acontece como mágica, não acontece como exceção, acontece como regra, porque Jesus profetizou que assim seria. Os Atos dos Apóstolos são um registro de Lucas, evangelista. Então vamos ao evangelho que Lucas contou? Lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 20, nós encontramos o regresso dos 70. 70 o quê, gente? Discípulos. Jesus tinha mandado que eles fossem de 2 em 2 para anunciar a chegada do reino dos céus, né? As grandes maravilhas espirituais que o Cristo ensinava. E então eles voltaram. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: os próprios espíritos da treva se nos submeteram pelo teu nome, Jesus. Mas ele lhes respondeu: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está inscrito no céu. O Cristo não se referia apenas àqueles 70, mas a todos os continuadores. Ele anuncia que isso vai continuar acontecendo, essa autoridade espiritual. Gente, no versículo 17, a gente nota o entusiasmo dos discípulos, mas também, né, vocês já pensaram o que é isso? Seres humanos falíveis, de repente, são instrumentos de grande libertação espiritual, de curas extraordinárias. Eles estão falando, Jesus, até os espíritos inferiores se nos submetem. Por quê, gente? Pela autoridade que Jesus lhes deu, pela força moral dos ensinamentos de Jesus. A gente está acostumado aqui na Terra a desmerecer a força que o amor tem,
a força da justiça, a força da verdade, a força da caridade. Muitas vezes nós vemos pessoas que se comportam assim como pessoas frágeis, pessoas que serão atropeladas por um mundo cruel, por um mundo indiferente, por um mundo em que vale tudo. E Jesus está mostrando que não. A força real não é a da imposição, não é a das armas, não é a da violência. A força real é a força do Espírito. E essa força se manifesta na nossa coragem no bem, na nossa coragem de viver esse amor, de não economizar a bondade do nosso coração. E essa bondade vai crescendo, vai refletindo mais a bondade de Deus. O próprio Jesus dá testemunho nesse versículo 18 do capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, que o poder da maldade é transitório. Quão breve é o poder da maldade, como um relâmpago. Nem consegui fazer o som. Não consigo fazer o som. Vocês entenderam? Rapidinho. Passa muito rápido, a gente nem ouve nem vê direito. Acabou. É que enquanto a gente está vendo e sentindo a maldade, parece que não vai acabar nunca, né, gente? Porque dói. Dói saber que nesse momento, num planeta em que a gente nunca produziu tanto alimento, em que a gente nunca produziu tantas soluções logísticas para levar esse alimento a quem tem fome, tem gente morrendo de fome agora. É por isso que o império da maldade parece que não vai ter fim, porque cada segundo dessa dor absurda é terrível de ser suportado. Mas a gente precisa tomar dessa indignação e fazer com ela o que Jesus fez. Com ousadia, enfrentar essa realidade. Ah, mas ninguém está alimentando, a gente alimenta. Ninguém está cuidando, a gente cuida. Ninguém está ouvindo essas vozes de dor, de gente discriminada, de gente esquecida. A gente vai lá e amplia essas vozes. É a isso que Jesus está nos chamando. E Ele diz no versículo 19, nada, absolutamente nada vos causará dano. Confiem mais em Deus do que na fraqueza dos seres humanos, do que na loucura dos homens. Mas cuidado, ao viverem essa maravilha espiritual, não se tornem reféns da vaidade. Olha o versículo 20. Ele está dizendo, não se alegrem por essa manifestação espiritual poderosa, mas pontual, dos espíritos inferiores passarem a respeitar vocês. Porque isso, de certa forma, pode se tornar uma sedução também, né? Nossa, mas eu sou muito superior, porque o outro espírito é inferior. Jesus está nos prevenindo de uma nova queda. Ele está dizendo, vocês devem se alegrar, porque vocês estão aprendendo a assumir o poder de se governarem espiritualmente. De não continuarem replicando esse comportamento de crueldade, de indiferença, de discórdia. Vocês estão aprendendo a governar espiritualmente o destino de vocês. Isso sim é motivo de verdadeira felicidade. Muito bem. Só que assim, a gente está recarregando as baterias para continuar lutando, tá, gente? Dia após dia, pelos ensinamentos do Cristo, vivendo no nosso cotidiano toda essa riqueza espiritual. E para nos ajudar a cumprir tudo isso, eu trouxe uma página do livro Os Mortos Não Morrem. Dependendo da edição, você vai encontrar a partir da página 25 ou da página 26, o subtítulo Jesus e a sua vitória triunfal sobre a morte. E o irmão Paiva vem transcrevendo uma página sua de 15 de abril de 2001. Ele escreveu em Santa Maria de Arnoso, lugar de Lages, Portugal. E depois dessa entrada triunfal, Jesus sofreu terríveis flagelos. E a esses flagelos ele respondeu mais uma vez com amor. Amor do perdão, da paciência e amor que é ressurreição. Tenhamos isso em mente para ouvir o que o irmão Paiva nos ensina aqui. Quando o Divino Mestre derrotou a morte, ou seja, a única fatalidade neste mundo, porque tudo o mais pode ser materialmente superado, os seus apóstolos e discípulos foram revestidos de um poder e de uma coragem que os levou a propagar os ensinamentos do sublime ressuscitado por toda parte.
Não me refiro somente àquela geração contemporânea do excelso pegureiro, mas também das que se sucederam. A ressurreição do Cristo é um divisor de águas na história do planeta. Se estamos aqui hoje, uma vez mais, defendendo o que ele pregou, foi graças ao esforço de multidões espalhadas por todas as áreas do saber espiritual humano, pertencentes às muitas correntes do pensamento. Estes luminares, pelos milênios, não deixaram no esquecimento as memoráveis lições de humanidade e de espiritualidade ecumênica vivenciadas por ele, testemunhando-as das mais distintas formas, conscientes disso ou não. Alziro Zarur, saudoso fundador da Legião da Boa Vontade e proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em suas famosas preleções salientava: se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo. Tanta coisa maravilhosa para dizer aqui, meus irmãos. Bom, o poder da ressurreição de Jesus. A ressurreição do Cristo moveu milênios de idealistas. Gerações e gerações de pessoas movidas pelo bem. Aqui na Terra a gente está acostumado a pensar Jesus no território da religião. Então, quando uma afirmação como essa é feita, a gente pensa, sim, muitos cristãos vieram ao mundo, né, fizeram o bem. Mas aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, além de reconhecer os missionários do Cristo, que estiveram assim, né, nominalmente, de forma reconhecida socialmente como seus trabalhadores, então a gente poderia se lembrar de uma Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, da Madre Teresa de Calcutá, Luther King, né, pessoas que a gente fala, eles eram cristãos, lutaram pelo bem, graças a Deus eles vieram. Mas aqui na religião divina, além desses, nós acreditamos e nós reconhecemos como missionários de Jesus todas as almas, em todas as culturas, em todas as tradições, em todas as religiões, em todas as orientações sexuais, ideológicas, políticas, em todos os lugares, na terra e no céu, todas as almas que têm se dedicado ao longo da história a fazer deste mundo um mundo mais justo, um mundo inclusivo, um mundo acolhedor, um mundo generoso. Para nós, todos esses são missionários de Jesus. Muitos doaram literalmente as suas vidas, foram perseguidos, foram torturados, foram massacrados pelos seus, pela comunidade do entorno, pelas pessoas do seu tempo. Nós devemos a essas almas tanto da nossa liberdade, tantos direitos sociais, tantas conquistas. Foram pessoas que pela arte tornaram esse mundo mais crítico e mais humano, e pelo esporte deram visibilidade a talentos ocultos, pessoas que na economia criaram soluções solidárias, pessoas que fizeram da política um lugar de serviço ao próximo, pessoas que na educação provaram que todo mundo é capaz de aprender, pessoas que nas suas famílias, anônimas até, fizeram verdadeiras revoluções na renúncia, na caridade, no amor ao próximo. Nós os reconhecemos, nós os aplaudimos, porque a ousadia no bem dessas almas nos trouxe até aqui. É sobre isso essa página do irmão Paiva. Ele está aplaudindo esses batalhadores da caridade, do bem comum, onde estiverem nossos irmãos, neste momento nas áreas de conflito, declarado ou não, Espíritos de Deus na terra e no céu, recebam o nosso reconhecimento e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, Jesus, que assim seja. Mas, meus irmãos, esse reconhecimento é justo. A gente se emociona, né? Quando a gente reconhece, a gente se inspira, a gente se compromete mais. Mas esse reconhecimento, vocês me desculpem a grosseria,
ele não vale nada se ele não for acompanhado do reconhecimento em obras. Porque a gente pode olhar para essas pessoas que fizeram coisas maravilhosas pela sociedade e falar, gente, parabéns, hein? Muito bom. Agora eu vou cuidar aqui do meu rapidinho, vocês fiquem aí fazendo o mundo melhor, excelente. Que reconhecimento é esse? Não é real. Então Jesus nos ensina a fazer um reconhecimento por obras. O maior sinal do reconhecimento que nós temos, a doação incomparável de Jesus e a coragem de tantos valentes que lutaram por um mundo melhor antes de nós, o maior reconhecimento são as nossas ações. Tem uma mensagem do irmão Paiva, é da Semana Santa, Jesus vive. Primeira vez que eu ouvi, olha gente, sabe aquela coisa que vem pro coração, não sai nunca mais? Ele diz assim, o primeiro sinal do amor é a capacidade de sacrifício. Nós estamos acostumados a pensar assim, o maior sinal do amor é a capacidade de sacrifício. Nossa, essa pessoa já chegou assim numa vivência do amor incomparável, sem dúvida. Mas ele está nos mostrando algo maior. Ele está dizendo, o primeiro sinal do amor é a capacidade de sacrifício. Ou seja, é não economizarmos de nós mesmos, é cuidarmos uns dos outros. É o que fazem, por exemplo, os diáconos da religião divina, voluntárias e voluntários que se dedicam, quando podem, claro, né? Nem todo mundo pode ficar o tempo todo, mas as horas na semana que podem dedicar, as horas no mês, e com todo o coração, fazem esse trabalho de cuidado com os que sofrem. Olha os diáconos aqui, as palmas para o Coral Ecumênico Boa Vontade, diaconisas e diáconos do Cristo, quanto bem vocês nos fazem. Olha os músicos legionários aqui, ensaiando horas e horas e doando de si. E a equipe do Centro Espiritual Universalista, a equipe do Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina, a equipe que cuida do infanto juvenil, crianças, adolescentes e jovens socorridos com a mensagem de Jesus, a equipe da recepção, da manutenção da igreja, a equipe que vai aos hospitais, aos lares, às ruas, socorrer as pessoas. São esses batalhadores. Meus irmãos, eu falei sobre fazer a diferença, ser ousado no bem. E eu preciso, por isso, ter a justiça de reconhecer aqui também os ofertantes da religião divina, né? Muitos fazem as suas ofertas pelo envelope, outros fazem um Pix, né? pix@religiondedeus.org. Muitos são dizimistas da religião divina. Muito obrigada, gente. Sei que a luta é muito grande, né? É fácil, gente, pagar essas contas todas nesse mundo que a gente está vivendo? É difícil. E é difícil para a religião divina também. E nós entendemos, como somos uma obra de fim de ciclo apocalíptico, ou seja, viemos para esse momento de dor da humanidade, que nós não podemos fazer menos. Nós precisamos fazer mais. Então precisamos mesmo da ajuda de todos. Muito, muito obrigada a quem está ofertando neste momento, a quem oferta todos os meses. Podemos aplaudir os nossos irmãos? Muito obrigada. Que Jesus os abençoe a todos nessa mesma proporção, nessa medida tão generosa que é a do coração de vocês. E que as bênçãos do Cristo estejam sobre nós e alcancem todos os nossos irmãos em humanidade nesta hora. Nos preparamos para a hora do Ângelus. O coral chamou a gente para cantar, hein, gente? Vocês topam? Sim ou sim? Ah, gente, sim ou sim? Fazia tempo que eu não perguntava, vocês estavam destreinados, né, gente? Podemos nos levantar, vamos cantar com o coral Aos Pés da Virgem Maria, inspirada na doutrina ecumênica da religião divina, música e letra de Ireneu Trevisan Júnior, na interpretação do povo presente na cruzada do novo mandamento de Jesus, da reunião da comunhão com Deus, e do coral ecumênico Boa Vontade.
Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vai ficando por aqui por mais uma transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, diretamente da Avenida Rudes, 848, bairro do Bom Retiro, São Paulo, capital. Eu sou o Fábio Moreira, a gente fica por aqui. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A Super Rede Boa Vontade de Comunicação apresentou Cruzada do Novo Mandamento de Jesus. Reunião da comunhão com Deus.